Na nossa aula de hoje vamos estar trabalhando equações do segundo grau completas quando são escritas na forma x² mais bx mais c igual a zero e quando um desses termos se trata de um trinômio quadrado perfeito. O que seria um termo trinômio quadrado perfeito, professor? É todo termo que ele vai apresentar uma raiz quadrada exata no primeiro e no terceiro termo. Mas não é somente determinar essa raiz e resolver, simplesmente você vai ter que pensar se esse termo que está no segundo membro ele faz parte do resultado de duas vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do terceiro termo. Vejamos, a raiz quadrada do 9 é 3, a raiz quadrada do 25 é 5, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 2, 30. Então nós vamos ter sim um quadrado perfeito. Vejamos a forma de resolver essa equação de primeiro grau. Esquecemos por enquanto o termo central, tiramos a raiz quadrada do primeiro elemento e do terceiro termo. A raiz quadrada de 9x² fica assim, a raiz de 9 é 3, x², elimina o radical com o expoente, ficaria x, menos e mais, menos. A raiz de 25 fica 5, coloca entre parênteses, eleva ao quadrado e diz que é igual a zero. Vamos voltar no conteúdo visto anteriormente. Quando nós temos termos que estão elevados ao quadrado, vai pedir para tirarmos a raiz quadrada do elemento que estiver depois da igualdade. Nesse caso aqui é o zero. Escreva o termo sem parêntese. Vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero, que vai ser o próprio zero. Portanto, 3x menos 5 é igual a mais ou menos zero. Agora eu vou calcular essas duas raízes, que é o x'1 e o x'2. 3x é igual a 0 somado com 5 não vai alterar resultados. Portanto, vai continuar, o 5 estava negativo, ele vem para cá positivo. Vou fazer a divisão. X é igual a 5 terços. Como eu tinha aqui o mais ou menos, então ficaria determinado nessa ordem. O meu x'1 vai ser igual a 5 terços, positivo, e o meu x'2 é igual a menos 5 terços. E aqui nós teríamos a raiz dessa equação de segundo grau. Em mais um exemplo, vamos resolver 16x² menos 8x mais 1 igual a zero. Observem se o termo do meio, o segundo termo, ele é resultado da raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do terceiro vezes 2. Vamos verificar. Raiz quadrada de 16x², 4x. De 1, ficaria 1. 4 vezes 1 fica 4. 4 vezes 2, 8. Então comprovamos mais uma vez que esse termo é um trinômio quadrado perfeito e eu posso determinar sua raiz. Elimino o segundo termo, tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do segundo. 16x², 4x. Lembra de fazer o jogo de sinais. Fica menos, a raiz quadrada de 1 fica 1. Eleva ao quadrado, é igual a zero. Lembrar o mesmo procedimento. O expoente 2 vai determinar agora uma raiz quadrada do elemento que está depois da igualdade. Então vai ficar 4x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero. E vai ser o próprio número zero. Como é zero, a gente já vai adiantar aqui para não ficar repetindo zero várias vezes. Se por acaso fosse o número 4, aí seria 2. Aí esse 2 deveria aparecer aqui na hora de fazer a soma com esse 5 ou na hora de fazer a subtração quando fosse negativo. Tá bom? Então vamos lá. 4x é igual. Como aqui eu tenho mais ou menos, eu vou ter que atribuir os dois. Ficaria mais ou menos 1. E esse 1 que era negativo, ele vem positivo. Agora eu faço a divisão. x'1 vai ser igual a mais 1 dividido por 4, porque não dá para dividir, então vai ficar 1/4. E o x'2 vai ser igual a menos 1 dividido por 4. Então aqui, se eu trabalhasse com 1/4 positivo ou 1/4 negativo, substituindo nesse trinômio quadrado perfeito, o resultado final seria zero. E mais uma vez nós vamos encontrar as duas raízes de uma equação de segundo grau. Vamos a mais um exemplo? Nesse outro nosso exemplo, nós vamos ter um termo que ele não foi desenvolvido ainda. Nós vamos ter x menos 5 vezes x mais 6, que vai ser igual a 13x menos 66. Nós vamos transformar em uma equação de segundo grau, através de uma multiplicação de fatores. O x multiplica o x, multiplica o 6. Então, vou encontrar x² mais 6x.
Menos 5 faz a mesma multiplicação com o x e com o 5. Vai ficar menos 5x, menos 30. Os termos que estão depois da igualdade, vamos trazer para antes da igualdade. Menos 13x, mais 66, e vou colocar igual a zero. Feito isso, eu vou fazer a redução dos termos semelhantes. O que é isso? É um termo que vai ter a mesma letra, com o mesmo expoente, ou simplesmente números iguais. O primeiro termo não se repete, então eu vou trazer para cá. Notem que o segundo termo, nós vamos encontrar mais 6 com menos 5 ficaria mais um x. Mais um x e menos 13 passaríamos a ter menos 12x. O 66 menos 30 passaria a ser mais 36. Porque eu tenho 66, vou subtrair 30, então vai ficar 36. Coloco igual a zero. Feito isso, eu vou resolver igual ao exemplo anterior. A raiz quadrada de 36 é 6, de x ao quadrado é x, 6 vezes x vezes 2 daria 12x. Portanto, esqueço aqui o termo do meio, tiro a raiz do primeiro, tiro a raiz do terceiro, venham para cá. X ao quadrado é x, menos e mais, menos 6, eleva ao quadrado e diz que é igual a zero. Agora o mesmo procedimento, trazer a raiz quadrada para o zero, x menos 6 é igual a mais ou menos a raiz quadrada do zero, que é o próprio zero. É aquele mesmo procedimento, como é zero, já não vai mais precisar repeti-lo várias vezes. Então, x é igual a mais ou menos 6. Portanto, nós poderíamos dizer aqui, x'1 poderia ser mais 6 e o x'2 também poderia ser agora o 6 negativo. Espero que tenha ficado claro em relação a essa parte da equação do segundo grau quando é com a ordem de um trinômio quadrado perfeito. Vamos à frente com o nosso conteúdo e o nosso próximo conteúdo da aula seguinte será pelo método de completar quadrados para uma equação de segundo grau. Um grande abraço e até lá!